Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Marcos Colombo. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso call mensal. Como de costume aqui, vamos nos organizar da seguinte maneira. O Alexandre Asra, que é o nosso economista, vai falar um pouquinho do cenário internacional, cenário local, um pouquinho de atividade, como nós estamos vendo nesse momento atual, falar um pouco da evolução da doença. Na sequência, o Luiz Garcia falar um pouquinho dos resultados do fundo Mauá Macro, das posições, das estratégias, como que o fundo está posicionado. O Alessandro Drago falando na sequência da nossa estratégia macro sistemático. O Renato Meto, na sequência, falando da estratégia de renda variável. E finalizando o Alejandro das estratégias de crédito. Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria só comentar no slide seguinte, a tabela de rentabilidade. Gostaria de destacar aí dois pontos acho que é bacana e é legal de mencionar, né? Então, o primeiro ponto são os fundos multimercados, tanto o macro, absoluto e institucional, e o próprio fundo de previdência, que vinham no resultado, o macro, absoluto e institucional, de um resultado negativo nominal no ano, principalmente ali após março, devido todo o choque nos preços dos ativos que a gente vivenciou naquele período. Então, ali fez com que não só nós, a indústria como um todo, viesse para terrenos negativos. A gente também acabou sofrendo um pouquinho menos que a indústria, mas acabamos sofrendo. E desde então a gente vem num processo gradual de recuperação, já invertemos a mão, já estamos no terreno positivo. Eu acho que é uma boa notícia, um bom sinal, ou seja, mantendo a nossa filosofia de investimento, a nossa política, a nossa forma de fazer gestão, sempre se posicionando, montando posição de acordo com a qualidade do risco, que o Luiz Garcia sempre menciona. Então, gradativamente, a gente vem adicionando mais posição e vem tendo essa recuperação. E a gente está bem animado para daqui até o final do ano para conseguir entregar um bom resultado e entregar uma boa performance para vocês. E o outro ponto de destaque que eu gostaria de chamar a atenção é para a nossa estratégia sistemática, né? O nosso fundo Machine D, ele completou aí 6 meses de vida. Então, automaticamente, a gente já pode divulgar performance. Então, a gente está vendo aí no slide a rentabilidade do fundo no ano. O azar do fundo e a boa notícia é que ele começou na pior crise acho que da história recente e mesmo nesse ambiente acho que o fundo se saiu super bem. Estamos muito animados, muito empolgados. O fundo no ano está apresentando um retorno aí acima do CDI. E mais do que isso, além desse resultado positivo, e aí o Alessandro Drago vai falar um pouquinho mais na frente, na parte dele, com uma baixa correlação com a indústria. Então, ou seja, a correlação do fundo, da estratégia com os fundos da indústria é muito baixa. Então, a gente tem conseguido gerar um bom resultado, uma diversificação de carteira, com uma baixa correlação, mesmo num ambiente tão conturbado e tão difícil como foram os últimos meses. Então, acho que é legal fazer chamar atenção para esses dois pontos, tanto a recuperação da estratégia macro quanto do Machine D, nessa que completou 6 meses. Então, feito essa chamada atenção para esses dois pontos, passo a palavra aqui para o Alexandre Asra, já para iniciar a parte de cenário econômico. Azará, com você. Bom, boa tarde. Deixa eu começar aqui. Bom, pensando no cenário, o que a gente viu? Primeiro, as projeções são muito grandes, né, de queda. Existe um consenso de queda de 4% da atividade em 2020 e um retorno de 6% no período seguinte, o que não retorna o nível de PIB para onde o PIB potencial deveria ter apontado, que é algo acima de 3%, 3,5% na média. O crescimento global teria que ser 7% acumulado em 2 anos, então essa queda aí dá um pouco mais do que torna o acumulado um pouco maior do que o nominal zero, mas não muito maior. Como é que isso está dividido, que é o próximo slide? É uma queda mais forte na Europa, 9% de queda mais ou menos, o Brasil deve cair 6%, a China cresce 1,3% e os Estados Unidos caem 5%. Aí no ano que vem, em vez de ter um crescimento muito diferente, quem tem a volta bem rápida
é a Europa, né? Ela cai 8,9, depois ela sobe 8,7. A China cresce 9, e o Brasil cresce 4. Então, existe um pessimismo grande com a economia brasileira, porque, na média, as pessoas estão com mais queda ou igual a gente para esse ano, então com uma recuperação talvez um pouco menor para o ano que vem. Quando a gente olha... Desculpa, voltou. Quando a gente olha como é que é trimestre a trimestre essa trajetória, a linha azul mostra a China, então ela praticamente no terceiro trimestre ela já recuperou o nível do primeiro trimestre. No segundo trimestre ela já passou, a taxa de crescimento do quarto trimestre é menor que a do terceiro, algumas casas têm esse número para cima, a gente discorda dessa visão, e você praticamente retorna ao business as usual. Então, o problema da média contra a média é que ela vai dar essa impressão que cresceu, caiu 9 e cresce 9, mas o segundo trimestre de 2020 só que tem queda, o resto volta a crescer, recupera o nível já no quarto trimestre de 2020 e segue adiante. O resto do mundo não é assim, principalmente o Brasil. Na visão de todo mundo, a gente tem uma retomada de crescimento muito fraca a partir do quarto trimestre de 2020. Por quê? Porque a gente teve um fiscal que foi ruim e um sistema político que está confuso. Quando a gente olha os índices de manufaturas, os PMI de maio foram melhores, ainda bem. A indústria sofreu bem menos do que em 2008. Quando você olha emerging markets, é parecido. E os desenvolvidos sofreram bem menos. Vale notar que a crise de 2008 e 2009 foi uma crise de balanço duríssima, que levou anos para se recuperar. Agora, a gente teve uma contração da atividade muito forte e depois a gente espera que tenha, entre 2 trimestres e 4 trimestres, o retorno para esse nível que foi perdido. É muito mais rápido do que 2008 e 2009. Quando a gente pensa em serviços, aí sim a gente tem uma situação dramática, porque a queda de serviços foi muito maior. A surpresa grande foi o PMI de serviços chinês, que foi bem melhor que o esperado, que saiu ontem. Isso se verificando, pode ter uma surpresa positiva e causaria uma revisão no cenário nosso e principalmente do resto do mercado. Quanto que pode ser melhor o PIB esse ano? Sei lá, 5 em vez de 6 de queda. Para o mundo muda muito? Acho que pouco agora. Mas tem uma segurança maior com o retorno. Quando a gente olha o serviço da China, o que aconteceu de muito impressionante, na minha visão, e acho que na visão de todo mundo que olha, o market. Desculpa, deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui. São 2 indicadores, são dois institutos que divulgam. O National Bureau of Statistics, que é a linha cinza, e o Markit, que tem metodologia igual no mundo inteiro. No Markit, o setor de serviços já está acima do que estava antes da crise do Covid. Na China não tem mais caso. 2, indicador de PMI é uma referência de melhor ou pior. Então, ela pode ter um pouco de diferença se o seu normal, entre aspas, mudar. A gente não sabe ainda se está melhor do que o esperado, simplesmente porque o esperado era muito baixo, ou se já voltou para aqueles patamares de antes. Eu tendo a achar que é o primeiro caso, que a gente, obviamente, não terá voltado ainda para o que era. Quando a gente olha a movimentação econômica, não houve essa volta. Quando a gente olha a venda
utilização de serviços nesses lugares, os melhores estão com 60%, 70% que costumavam ser. A conferir ainda, mas é uma nota positiva. Quando eu olho para movimentação, que é esse gráfico agora, se vocês notarem bem, a gente começou, as bolinhas marcam o início do lockdown em cada país, ou controles. Todo mundo começou a soltar mais ou menos no mesmo ritmo e a gente apertou razoavelmente cedo em comparação com o ciclo de mortes. Quando a gente olha as mortes por dia, a gente adotou o gráfico depois do milésimo caso, que é o gráfico que está na direita. O azul claro é o Brasil. As mortes por dia no Brasil já estão no mesmo patamar que nos Estados Unidos, com uma população que é 2/3 da americana. Isso sugere o quê? Que a doença no Brasil demorou mais para pegar. Por que a gente está usando mortes? Porque morte é mais difícil de ter problema, né? Casos a gente pode ter problema de testagem, diferença de testagem nos outros lugares. Então a gente está olhando o número de mortes por dia na escala logarítmica. Então o Brasil, em número de mortes por dia, é o segundo maior e está junto com os Estados Unidos nessa métrica que a gente está usando. Como é que a gente vê a evolução da doença? Olhando os números de mortes, não por onde elas foram contabilizadas, mas no dia que elas ocorreram, e os cartórios brasileiros divulgam esse dado, o pico já aconteceu. Foi no final de maio ou agora na primeira semana de junho. Existe uma pressão grande que já está acontecendo pelos indicadores de mobilidade. Tem um artigo do economista chamado Cochrane que falou que a taxa de reprodução da doença é endógena e ela é função de como a doença se dissemina e como as pessoas se comportam de uma maneira combinada. E não é só a movimentação. Por exemplo, hoje, mesmo que a gente voltasse a ter a mesma movimentação, o fato de a gente lavar a mão, usar máscara e guardar uma certa distância entre nós mesmos, diminui a contaminação que era. A contaminação que era antes, sem cuidado nenhum, é diferente da contaminação com cuidado. A contaminação com cuidado é menor. Mas muitos comportamentos, tipo ir ao shopping para ficar passeando ou só para fazer um lanche, vai diminuir. Ou não vai acontecer. Então, menos movimentação econômica pode comandar mais PIB. Por quê? Porque as pessoas que estão se movimentando para ir ao shopping vão, de fato, para matar, vão para fechar negócio, vão para comprar alguma coisa. Então, provavelmente, o boleto por frequentador vai aumentar. Porque antes tinha gente que ia no shopping passear. Acho que isso vai ser mais difícil agora. Então, a gente revisou o PIB de 4 para 6 e a gente acha que os riscos estão balanceados. Eu acho até que a gente caiu até demais, talvez, um pouquinho. Tem gente que está bem mais pessimista que a gente, alguns com 7, outros com 10 de queda. A gente não acha que isso vai se verificar. As condições financeiras já voltaram para o nível de março. A atividade em março mostra sinais de fraqueza e abril teve deterioração maior, só que os indicadores de confiança estabilizaram em maio. E o que a gente está vendo agora em junho é a atividade, quer dizer, a movimentação aumentando pelo aquele gráfico. Vou até voltar só para vocês verem. A movimentação econômica no Brasil tem crescido, tá certo? Isso é da Apple, o índice de caminhada. Na inflação, a gente acha que o desemprego subindo vai levar a uma desinflação significativa de serviços. Não é deflação, é desinflação. A inflação vai ficar numa taxa menor. A gente projeta 2020 1,4%. A gente acha que o BC corta 75 na reunião de junho e deixa a porta aberta para a possibilidade de novos cortes. Do lado da política, a gente acha que tanto o vídeo da reunião, a relação com o Moro e a fake news, não é nenhuma bala de prata, a gente não vê ambiente para impeachment.
Mas é mais difícil aprovar reforma esse ano, dado que o Centrão está lá mais para defender o presidente que para fazer reformas, mas os sinais recentes têm sido moderadamente otimistas e deixam a gente animado com a possibilidade de continuar a ter. Então, eu acho que esse que é o bottom line geral do Brasil. Na indústria, comércio e serviços, a gente tem entre 20 e 30 no pior momento de queda no nível. A PIM caiu 18% em relação ao trimestre. A NUSI também caiu 20%, a construção caiu 14%, a Fenabrave caiu 14% e os cheques caíram 10%. Cabe notar que, provavelmente, o pagamento de cheques e o pagamento de dinheiro diminui bem quando você está reduzindo a movimentação e as compras online aumentam, né? Então, o uso de cartão de crédito deve ser melhor, seguindo esse raciocínio. Quando a gente olha as condições financeiras, a gente está quase no pré-abril. Aqui no azulzinho marca o início da doença, né, que é o finalzinho, comecinho de fevereiro. E as últimas reuniões que estão aqui. Seguindo para as sondagens, você teve essa confiança que foi para esse patamar de 70%. Ainda é longe do 95-100, que é onde a gente estava. As projeções de PIB são uma queda dramática no segundo trimestre, terceiro e quarto trimestres positivos. O quarto trimestre cresce menos que o terceiro. O importante é que o year over year vai caindo, que é a linha vermelha, e o year average, com average, tem uma queda mais suave, né? A gente já vai cair 10% no year over year no segundo trimestre em relação ao ano anterior. Pode ser 8%, pode ser 12%, é muito incerto ainda para a gente. Mas depois ele vai caminhar para menos 5% e termina o ano já melhor que a média. A média vai continuar a cair e ela demora para voltar aqui. Qual o tamanho do hiato, né? Acho que essa é a grande pergunta. O hiato é o que melhor explica a inflação de serviço. O hiato abriu enormemente. A gente acha que ele abre de 2, 3 no mercado de trabalho para 6 pontos. É uma abertura enorme que não deixa a inflação subir. No modelo do Banco Central, as projeções no cenário híbrido devem ser 2,40 para dezembro de 2020 e 3,40 para dezembro de 2021. Só para lembrar, as metas são 4 e 3,75. A gente acha que devia cair mais, mas o BC não vai cair muito mais do que esse 3,75, do que o 2,25. Já falamos da política, eu acho que a distribuição de cargos do Centrão vai fortalecer o apoio no Congresso, e junto com o ponto anterior, que o auxílio emergencial vai ajudar a segurar a popularidade, a gente deve ter qualquer hipótese de impeachment barrada. E daqui do Brasil é isso. Sigo a palavra para o Luiz Garcia. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra para o Luiz Garcia para falar um pouquinho da estratégia macro e das posições dos fundos macros. Lagui, com você. Okay, obrigado, Marco. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho aqui do mês. Foi um mês positivo, como o Marco já falou na introdução. Basicamente calcado em duas posições, né? A gente teve um resultado aí nos juros Brasil, na mudança de postura do Banco Central a partir mais ou menos um pouquinho antes do meio do mês. No Copom anterior, o Banco Central tinha sido bem hawkish, tinha dado um corte de 50 basis points, analisado que a porta estava se fechando para novas quedas. E ao longo desse mês de maio ele abriu novamente, né? Abriu a porta para mais quedas e acabou fazendo uma queda de 75 basis points, sinalizando uma outra de 75 para a próxima reunião. A gente conseguiu capturar isso, então esse foi boa parte do resultado. E a outra parte relevante do resultado foi basicamente na posição short dólar, sobretudo contra moedas de Latam, aí, nessa linha de moedas offshore. Aqui foi peso colombiano, peso chileno e peso mexicano, e um pouquinho mais aqui também no real, que apesar de ter ficado 0 a 0 no acumulado do mês,
deu uma voltada muito grande no final, né, quando chegou a estar desvalorizando bastante e acabou acabando 0 a 0, uma recuperação bastante grande no finalzinho do mês. A gente segue aqui para esse mês com posições um pouco mais otimistas, né? Enfim, essa combinação da abertura das economias, sobretudo no hemisfério norte, sem um repique na doença descontrolada, isso aí está sendo fundamental para dar um clima otimista, não só de atividade, mas também de sentimento nas pessoas. Isso aí está segurando bem os mercados. A gente entende também que essas notícias relacionadas à medicina, a gente teve, se por um lado, a gente teve uma notícia que não foi muito animadora, e que foi uma que o mercado esperava muito, que era relacionada à medicação Remdesivir lá nos Estados Unidos, acabou se mostrando pouco eficaz, né? Havia muita esperança, muita expectativa de que a Remdesivir fosse ser uma bala de prata ou um outro Tamiflu, até por um acaso é o mesmo laboratório que desenvolveu o Tamiflu, acabou dando resultados decepcionantes, mas em substituição a isso, no campo da medicina, a gente viu as notícias relacionadas à vacina, né? Então, a gente tem aí 3 a 4 laboratórios trabalhando na linha de frente da vacina. E o mercado, então, trocou, né? Substituiu assim, a animação com o Remdesivir pela animação com as vacinas. E o principal componente tem sido realmente o comportamento do consumidor, né? O consumidor americano, o consumidor do hemisfério norte, a gente está começando a observar sinais incipientes de um padrão de consumo, um padrão de movimentação, né, de recuperação de frequência de lojas e sobretudo de restaurantes, que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Isso está ajudando a criar um clima otimista também dos mercados. A gente entende que isso daqui deve permanecer. Para isso, a gente tem, então, continua com posições compradas um pouco de bolsa aqui no Brasil, uma posição maior vendida de dólar contra moedas emergentes, seguindo na mesma linha do mês de maio, e um pouco tomado no juro americano no 10 anos. A gente acha que se tiver uma recuperação mais acelerada na economia americana, a taxa de juros 10 anos deve começar a abrir um pouco mais, já está abrindo um pouco, mas deve abrir bem mais caso esse movimento continue. E como hedge, a gente tem comprado aí opções de ien. A volatilidade de ien está muito baixa, até porque a volatilidade realizada tem sido bastante baixa. A gente entende que para um cenário mais negativo, alguma surpresa, seja no campo da vacina ou algum repique de contágio, a gente acha que opções compradas, né, no ien são o melhor instrumento para esse tipo de situação. Então, assim, mudou a cabeça, né? A gente está realmente sendo surpreendido aí por fatos positivos. Aqui no Brasil, no mês de maio, a gente viu muita volatilidade no campo político, mas também parece ter baixado bem a temperatura. Então, assim, as coisas estão querendo manter a continuidade dos movimentos que vem vindo desde o low praticamente lá fora e que aqui começaram a ganhar mais tração nos últimos 2 meses. Então, a gente segue aí com posições otimistas, procurando também sempre boas alternativas de hedge para que a gente possa ter posições um pouco maiores no portfólio. O que eu tenho para dizer para vocês hoje no macro é isso. Vou passar aqui para o... Muito obrigado, Lagui. Obrigado pela explanação. Agora com você, o Alessandro Drago, para falar da estratégia macro sistemática. Drago, com você. Valeu, Marcos. Bom, pessoal, boa tarde. Como foi colocado no início da apresentação, foi justamente nesse mês que o Machine dele ele completou seus primeiros 6 meses. Então, como colocado aí, é um fundo que está na janela year to date, com um rendimento próximo a 200 basis points, contra 155 aí do CDI e menos 300 basis points aí do índice de hedge funds da Ambima. Então, a mensagem, assim, só a primeira vez que a gente pode falar de performance, né? No ano a gente conseguiu gerar alfa, né, after fees, né, em meio a essa crise que foi a maior do mercado nas últimas décadas. Outro ponto que eu gostaria de destacar, quem está com acesso aos slides pode ver, mas eu explico aqui, é a questão do mandato de risco, né? A gente tem rodado com uma volatilidade média desde o início do fundo ao redor de 6%, que é justamente o que a gente se propõe a entregar para o cliente, né? Então, mesmo com choque de VaR no mercado, a gente conseguiu fazer um dimensionamento
das posições, de tal sorte que a gente conseguiu respeitar esse mandato. Obviamente, a gente tem flutuações, momentos onde a volatilidade do fundo é maior e onde ela é menor. Fazendo esse gancho, como vou falar mais na frente, a gente veio trabalhando com posições bastante reduzidas nos meses de final de março, abril e maio, né? E uma mudança que está acontecendo na carteira é que a gente está aumentando o tamanho das posições agora na virada do mês maio e junho, mas eu já explico mais para frente. Só um ponto adicional aqui, a gente coloca o próximo slide, é a questão da correlação, né, do fundo com os seus pares, com demais opções de investimento no mercado. Por ser um fundo macro sistemático, a gente opera aí 35 modelos em diferentes mercados, de diferentes regiões geográficas. A gente consegue acabar fugindo um pouco do kit Brasil, né? Então, a gente consegue alocar risco em diversos setores, né, do mercado, de tal sorte que a nossa correlação aí típica com o índice de hedge funds da Ambima está abaixo aí de 0,40. Então, isso daí é uma característica positiva do fundo, né, além da questão de performance, né, mas a questão de correlação traz um efeito portfólio interessante. Voltando aqui para a questão de posições, como mencionei, a gente passou os meses de abril, maio, né, e final de março com posições menores. Basicamente, nossos modelos eles adotam size de posições menores em momentos onde a volatilidade no mercado, a volatilidade implícita é elevada. A gente tinha toda essa questão de incertezas como queda do Moro, aproximação do Bolsonaro com o Centrão, comportamento da curva da Covid no Brasil diferente do que foi na experiência internacional, né, gerava esse nível de volatilidade elevado no Brasil. Então, a gente trabalhou com posições menores, né? A mensagem para junho é que isso tem mudado, né? Então, a propensão que a gente deve ver nesse próximo mês é a cota, né, com uma volatilidade maior, balançando um pouco mais, né? Falando do que a gente fez de vetores de posição que a gente adotou em maio e como é que a gente está entrando em junho, né? A gente passou boa parte do mês de abril e de maio com posições compradas em equities, tanto Brasil quanto Estados Unidos. Então, estamos falando aqui de Bovespa e S&P 500. E o nosso hedge que a gente carregou dentro da carteira foi tomado na inclinação de curva local, da curva pré. Basicamente, era um hedge que se beneficiava, sobretudo, de um comportamento mais dovish do Banco Central, né? Foi um instrumento de hedge que funcionou no final de março bem, funcionou em abril também de maneira positiva. Em maio, a gente já viu esse hedge comendo boa parte do ganho que a gente teve na ponta de ações, tanto é que o resultado do fundo foi 0,30 contra 0,20 do CDI, né, já foi um pouco menor do que a gente viu no mês de abril. E para agora, para o mês de junho, a carteira, além de tamanhos maiores que a gente deve carregar, ela muda um pouquinho, né? Então, a gente começa a ter posições long em equities contra long dólar, né? Sobretudo contra o BRL, né? Contra o real aqui do Brasil e contra o dólar australiano, né? Então, são posições que começaram no final do mês passado. A gente teve um movimento de dólar fraco muito forte, então esse relativo de explorar uma alta performance de equities, né, pelos modelos parece que é algo interessante, né? Esse mercado de ações prevalecer sobre moedas. E outra questão que a gente tem montado também nos últimos 2 dias, agora nesse início de junho, é na parte de renda fixa local, ou seja, com esse novo cenário de dólar, né, que parecia que caminhava de maneira unidirecional até os 6 bola, com essa apreciação que a gente teve da taxa de câmbio, parece que o cenário para juros é outro, né? Então, para fins de posicionamento na renda fixa local, a gente tem começado, dado o movimento do dólar, né, em termos relativos, o pré também começa a ficar atrativo e a gente tem começado a fazer posições aplicadas no desde janeiro 22 e no desde janeiro 23. Tá? Então, da minha parte, é isso. Passo a palavra aí para o Marcos de novo. Obrigado, Dragô.
agora com vocês o Renato para falar da estratégia de renda variável. Renato, pode seguir. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês. Acho que o mês de maio foi, né, mais um mês aí positivo para o fundo, depois, né, de ter sofrido aí esse começo do ano, especialmente o mês de março, que sido um mês muito sofrido por conta de todos os drawdowns de bolsas no mundo como um todo. Acho que, como o Azar e o Lag falaram, a gente tem visto aí, né, algumas economias no mundo começando a reabrir e entendendo um padrão, né, de comportamento, de como alguns business estão passando a ter, né, as rotinas do dia a dia, que seria uma rotina normal, como essa volta ela vai acontecer, que seriam as curvas de como o Brasil deveria se comportar aí num período curto de tempo. Acho que das nossas posições, a gente não fez mudanças relevantes no book, né? Os principais contribuidores foi a parte de financials e a parte de consumo discricionário. Acho que vale destacar aqui, né, a posição de financials, que são nomes que estavam com valuations, né, muito depreciados. A gente chegou a ver aí bancos tradando a valores bem abaixo muito além do abaixo do nível histórico de price to book, com ROEs muito elevados, alguns deles, né, com as restrições de dividendos que devem encerrar aí para o finalzinho do ano, mas que suportava ali um grande valor entre eles. Então a gente viu esses bancos tendo uma melhora significante em performance, mas ainda continuam com uma rentabilidade bem negativa no ano, o que a gente acha que deveria fechar o gap logo mais. Acho que outro destaque, né, a gente viu nesse mês que passou aí, a Bolsa batendo o nível recorde de número de CPFs, né, de pessoas entrando na Bolsa. Então, acho que a gente tem tido uma retórica construtiva, muito por conta do juro baixo, e apesar, né, de toda essa chacoalhada aí que o mercado sofreu, apareceu aí companhias com bastante valor, né, muitas delas aí tradando a níveis que fazia décadas, né, que não eram vistos. Mesmo a gente tendo aí um curto prazo um pouco nebuloso, não sabendo como que os earnings dessas companhias deveriam se comportar. A gente está no meio do earnings season, então a gente está vendo essas empresas como é que foram feitos, algumas com provisões, outras, né, por primeiro tri ele mostrar só um percentual muito pequeno, né, do que a Covid ainda, né, a crise, a pandemia econômica, etc., vai representar. Acho que o segundo trimestre é o principal trimestre, mas a gente também tem feito aí já bastante ajuste para baixo para ter cenários muito mais conservadores do que essas companhias poderiam ter de earnings. Outro destaque, né, que eu gostaria de colocar é a nossa posição de e-commerce. Acho que como as pessoas em casa, né, passam a consumir muito mais o e-commerce, o que a gente tem visto aí é uma aceleração da nossa tese de investimento, e a gente está apostando via Magazine Luiza, continua Magazine Luiza, mas você está vendo aí uma aceleração de penetração, né, de vendas, sellers, etc., fazendo com que essas companhias, não só a Magazine Luiza, mas Via Varejo, B2W, começassem a mostrar dados operacionais muito até acima da média do que as pessoas poderiam estar esperando. Acho que a gente continua com um cenário construtivo e de enxergar bastante valor, né, no portfólio que a gente tem, especialmente por serem empresas que estão extremamente capitalizadas. Uma boa parte delas ali, que eu acho que são as empresas que vão passar por isso, né, apesar de sofrer também, mas são empresas que vão, no futuro próximo, passar por processo de consolidação ou de ganho de market share, e as empresas que já estavam ali com um processo de digitalização de alguma maneira engatilhada, ou outras já em estágios avançados, a gente viu uma exponencialização desse movimento. Então, são empresas que vão capturar um ganho, apesar, né, da economia patinar um pouco mais rápido do que a gente achava, né, dadas as circunstâncias. Então, acho que o resultado foi isso. O fundo subiu, geramos um alfa em relação à Bolsa, estamos super assim, animado, apesar de entender, né, os desafios que essas empresas vão passar nos próximos meses, a gente, né, vendo essas reaberturas, enfim, acho que é um processo dessa readaptação, e a gente conseguir entender e calibrar
as contas, os valuations. O upside ponderado do portfólio também continua bem relativamente alto, 45%, 50%, já com algumas premissas conservadoras, porque a gente também tem adotado, né, para segundo e terceiro trimestre do ano, resultados abaixo do que a gente acha que até as empresas poderiam divulgar, mas por ser conservador, a gente acabou tendo uma reserva de valor aí em cima do upside dessas empresas. E acho que agora é esperar, né, o desenrolar aí nos próximos meses e continuar monitorando essas teses que a gente tem sido bem próximos, né? Então, com a gente há bastante tempo no portfólio. Acho que do meu lado é isso. Obrigado. Obrigado, Renato. Agora passar a palavra para o Alejandro para falar um pouquinho da estratégia de crédito. Lembrando, os nossos fundos de crédito ainda não completaram 6 meses, então a gente ainda não consegue mostrar o histórico, mas em breve, assim que essa etapa for superada e o fundo completar 6 meses, a gente vai dividir com todos vocês essa performance. Então, Alejandro, com você aí para falar um pouquinho de como está a sua cabeça nesse mercado. Maravilha. Obrigado, Marquinho. Obrigado a todo mundo que está aqui no call hoje. Bom, já que a gente não consegue falar de performance ainda, a gente ainda tem menos de 6 meses, vou passar poucas palavras aqui no mercado de crédito no mês passado. O mês de maio, ele foi o mês aí que seguiu com a consolidação, né? A gente viu essa retomada do apetite por alguns segmentos da indústria, né, que tinham sido muito impactados durante os meses de março com a recuperação em abril. Maio a gente viu também essa volta forte que já tinha começado em abril. Os carregos das carteiras ainda seguem níveis muito atrativos, né? Você vê que carteiras, os principais indicadores de mercado, sejam da Ambima, outros índices de referência, tiveram uma compressão de spread de uma magnitude aí de aproximadamente 100 basis points. Então a gente está falando que carteiras AAAs, AAAs, com carregos ponderados ainda bem expressivos, tá? Na ordem de CDI mais 2,5, CDI mais 3. Quando a gente olha, acho que o principal driver que tem sido discutido no mercado ainda é a expansão, advém do mercado externo, né? Então a gente tem essa expansão aí anunciada já no mês de abril por parte dos principais balanços dos bancos centrais. Então quando a gente vislumbra um Federal Reserve mais atuante em ETFs de crédito, o ECB também mostrando sinais de que continua comprando e vai continuar comprando muito mais, da sustentação em alguns segmentos do mercado um pouco mais impactados nesse choque de liquidez. Isso faz com que você tenha a confiança seja um pouco mais reforçada. No mercado local, um dos drivers, que seria a atuação por parte do Banco Central na compra de títulos de crédito privado, ainda não se concretizou, você ainda tem alguns ajustes a serem feitos, seja eles na questão de seleção de ativos específicos. Então, essa regulamentação ainda por parte de Brasília ainda está um pouco difusa, mas o mercado encontrou um preço de equilíbrio, né? E o que a gente tem visto são a participação de alguns players não tradicionais. A gente viu alguns fundos multimercado, alguns fundos até de ações aproveitando para fazer essas aquisições a mercado. Alguns fundos de pensão também compraram. E do nosso lado aqui a gente segue com baixa movimentação do portfólio. A gente veio com um portfólio bem mais defensivo. A gente focou em nomes de primeira linha, em setores menos impactados pela crise, né? Então, tem uma exposição ainda grande a instrumentos financeiros de primeira linha. Não vejo nenhuma grande surpresa no cenário aqui para o curto prazo. No entanto, um dos pontos é que a gente elevou um pouco o caixa para aproveitar eventuais repiques. Basicamente, do nosso lado é isso, mas seguimos assim bem confortáveis com a qualidade de crédito da carteira e com o cenário à frente. Obrigado, Alejandro. Bom, pessoal, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse nosso call. Reforçar que continuamos 100% à disposição. Caso surja alguma dúvida, tenha algum questionamento,
Pode entrar em contato conosco através de e-mail, telefone, vocês têm o nosso contato. E falar que até o próximo call, estamos à disposição que vocês precisarem. Até o próximo mês, tá bom? Um abraço, bom mês a todos. Tchau, tchau.